Desejo cumprimentar a todos, na paz do Senhor. Podei tomar vossos assentos, por gentileza. Agradecemos a Deus por poder estar nesta noite aqui, cultuando ao nome do Senhor, a quem devemos a nossa vida, a nossa existência, devemos a nossa gratidão por tantos benefícios que nos tem feito e também ainda aquilo que nós iremos receber da parte dele, porque diz a sua palavra que cada dia ele renova as suas misericórdias sobre a nossa vida. Eu quero convidar para nós lermos a palavra do Senhor, vamos ver Salmos 42, versículo 1 em diante. Salmos 42, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua esperança. Versículo 8. Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Amém. Não pode ser água suja e nem água parada. E nos conta a ciência que ele muitas vezes, ele percorre longas distâncias para encontrar uma água dessa forma que ele possa então saciar a sua sede. E aqui diz o salmista fazendo uma metáfora, dizendo que assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim ele também, a alma dele suspirava por Deus. Irmãos, muitas vezes o homem e a mulher, nós como humanos, nós sentimos uma sede da presença de Deus na nossa vida. E nós podemos dizer que a nossa alma clama, né? Bramar não brama, porque nós não somos animais. Aqui é apenas uma alegoria, um quadro comparativo. Mas a nossa alma, ela clama pela vontade de sentir a presença de Deus em nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que todo o ser humano, ele passa por diversas etapas da sua vida. Além das fases da nossa vida, nós passamos a infância, a adolescência, a juventude, a média idade, depois a velhice, são fases da nossa vida. E também dentro dessas fases, nós às vezes enfrentamos alguma circunstância. Circunstância que se nós olhássemos e pudéssemos escolher, nós diríamos: eu não quero passar por isso. Mas a vida, a circunstância, as coisas que estão à nossa frente, nós não temos como determinar. Foge a nossa capacidade, foge a nossa força humana, nós querer controlar os eventos ou as coisas que acontecerão no dia de amanhã. Nós podemos fazer escolhas, e cada dia estamos fazendo escolhas.
mas nós não podemos determinar como será o resultado das nossas escolhas. É claro que alguma escolha má, nós já podemos antever de antemão que ela não terá um bom resultado. Mas às vezes, apesar de nós fazer boas escolhas, parece que os ventos vêm ao contrário, e a nossa alma começa a suspirar por Deus, começa a sentir aquela sede de Deus na nossa vida. E o salmista diz aqui, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E ele diz ainda, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quem sabe nessa noite, você se encontra nessa situação ou numa situação semelhante que o salmista estava. A tua alma lá dentro de ti, ela tem sede do Deus vivo. Tu tens sede da presença dele lá no teu ser, lá no íntimo do teu ser, tu tens sede da presença de Deus. Era isso que o salmista Davi sentia. E agora ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? E por que se perturbas em mim? Quem sabe nem mesmo ele entendia o motivo por que a alma dele estava abatida. Nós às vezes passamos momentos, irmãos, em que vêm as tristezas, as angústias, e nem nós mesmos compreendemos, mas simplesmente aquilo nos sobreveio, uma circunstância que nos sobreveio. E o salmista aqui pergunta, por que estás abatida, minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Quando a tristeza, a angústia da alma, quando a alma se abate muito, nós podemos até ficar perturbados. Ou seja, nós perder o nosso equilíbrio normal por algum momento. E era isso que o salmista aqui estava enfrentando. E agora ele diz, porque nós fomos com a multidão que festejava. Nós fomos, era de praxe, irmãos, em Israel, se reunia ali um grupo de famílias, e todos irem juntos cantando salmos de louvor a Deus até o templo, adorar a Deus. E o salmista relembra esses momentos e diz que ele foi com a multidão que festejava. Porque muitas vezes lá não é como nós que temos culto seguidamente, 2, 3 vezes por semana. Lá eram nas festas, havia as datas determinadas. Às vezes passava 2 meses sem irem ao templo adorar a Deus. E quando ia a multidão, ia alegre, festejando, e diz que o salmista, ele olha para si e ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Apesar da alegria que havia ao seu redor, apesar do clima festivo que havia ao seu redor, mesmo assim a sua alma continuava abatida. E aqui num versículo ele diz, porquanto dizem constantemente, aonde está o teu Deus? Irmãos e irmãs, muitas vezes a circunstância, quando são difíceis, quando nós atravessamos, às vezes bate aquela pergunta para nós mesmos, no nosso interior, ou então alguém que olha ou nos observa, talvez questione, mas você não serve a Deus? Você não é serva de Deus? Mas diz a palavra do Senhor que o sol, ele vem sobre justos e sobre injustos. E o dia mau, ele chega para quem serve a Deus e para quem não serve. Se nós observarmos a vida de Jó, o patriarca Jó, ele era um homem que temia a Deus. Ele se desviava do mal, era um homem íntegro, irrepreensível. Todavia, nós vimos que chegou o momento, o dia da aprovação de Jó. Mas sabe o que aconteceu, irmãos?
Jó permaneceu firme na sua convicção em toda a sua provação. Ele não desistiu, ele não murmurou, ele não recuou, não voltou para trás, mas permaneceu firme com a sua fé inabalável em Deus. Quando alguém disse: Jó, por que tu não faz o seguinte, tu está nessa situação miserável? Jó era um homem cheio de recursos financeiros, tinha empregados, tinha muitos recursos, muitos filhos, e ele perdeu tudo isso. E veio uma chaga que cobriu o seu corpo desde a planta do pé até a cabeça. E agora Jó, naquele estado de miséria, ele vai e se assenta na cinza, e lá na cinza ele coçava essas feridas que coçavam o seu corpo com um caco de telha. E de repente alguém chega e diz: Jó, por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Mas esse homem ainda tinha uma convicção, esse homem ainda tinha fé no seu coração, e ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para a sepultura eu vou retornar. E adorou o Senhor seu Deus. Será que nós temos essa capacidade, irmãos? Se tudo está bem, nós glorificamos ao Senhor, mas se as coisas estão difíceis, se as coisas não estão acontecendo como nós esperávamos, será que adoramos a Deus da mesma forma? Que nós possa ter essa fé de Jó, que não se abala com nenhuma circunstância que venha atravessar, por mais difícil que ela seja. E aqui ele diz, porque diziam constantemente: aonde está o teu Deus? Nesta noite, será que na tua mente, alguma coisa que você passa ou passou, você não pergunta para si mesmo? Será que essa pergunta não está soando no ar? Aonde está o teu Deus? Porque há momentos que Deus fica quieto, há momentos que Deus se cala, há momentos que Deus deixa, parece que por um instante, nós sozinhos, pela nossa mentalidade, mas Deus sempre está cuidando de nós. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz: porque desde a antiguidade nunca se ouviu com os ouvidos e nunca se ouviu com os olhos um Deus semelhante a ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Embora muitas vezes você não veja nada, você não veja sinal, mas você deve ter a confiança desse versículo da palavra, que Deus está trabalhando em teu favor, apesar da circunstância. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Ele não nos desampara em momento algum da nossa trajetória humana. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele não mente, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, irmãos. Se nós pensarmos o que estava abatido no salmista, quando ele fala a palavra alma, para nós compreender o sentido da expressão do salmista, nós temos que entender o que é alma. Irmãos, o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. No nosso espírito está a consciência de nós mesmos, a nossa essência, e a consciência que existe um Deus. Isso está dentro do nosso espírito. No nosso corpo, ele abriga os nossos membros, nossos órgãos, e é ele que faz nós nos sentir vivos. Alguém perceber que nós somos um ser humano, né? Nós temos uma forma humana, que é o nosso corpo físico. E dentro do nosso corpo físico está a nossa alma. A alma ela é composta por 4 coisas: pelo pensamento, pelo sentimento, pelas emoções e pela vontade. É lá na alma que nós entendemos aquilo que está à nossa volta.
É lá na nossa alma que nós julgamos as coisas, porque com o nosso pensamento nós julgamos e entendemos as coisas. É lá na nossa alma que estão nossos sentimentos de valores para com a família, para com os irmãos. Os sentimentos estão lá na nossa alma. Também está na nossa alma as emoções. Na nossa alma nós sentimos alegria, nós sentimos prazer, mas também podemos, como salmista, sentir angústia e a tristeza. E por último, a nossa alma, ela influi na nossa vontade. A nossa vontade está dentro da nossa alma. Lá que nós tomamos as decisões, fica lá na nossa alma. E o salmista então sentia que a sua alma, as suas emoções, certamente está falando da parte das emoções, estava abalada. Ele sentia uma angústia profunda lá na sua alma. Mas nós cremos num Deus, como diz a palavra do Senhor, lá em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Nesta noite, essa palavra, se tu abrir o teu coração, ela pode penetrar lá no profundo da tua alma, e ela pode fazer algo de arrancar, quem sabe, essa angústia, essa tristeza, essa mágoa que está lá dentro da tua alma. Quem sabe até mesmo você sofreu uma decepção muito grande, e isso frustrou a tua alma, abalou as tuas emoções. Às vezes a nossa alma se abala por perdas. Nós vivemos um momento tão difícil e muitos perderam. É um momento que muitos perderam, né, irmãos? Perderam às vezes o contato com os familiares, às vezes tem vontade de visitar um familiar, o pai, a mãe, ou por alguma circunstância não pode. Tem vontade de abraçar um amigo, uma amiga, mas pela situação que nós vivemos no momento, nós perdemos essa oportunidade. Quem sabe quantas vezes nós tivemos essa oportunidade e não aproveitamos, não valorizamos, mas agora no momento nós perdemos essa situação de poder abraçar nossos amigos, nossos irmãos, até mesmo aquelas pessoas que mais amamos. Alguns perderam recursos financeiros por causa da pandemia. Outros perderam até mesmo ente querido ou amigos. E isso muitas vezes causa uma dor lá no fundo da alma. Mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus conhece o teu caminhar, diz o salmista no 139, no Salmo 139, Deus conhece o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, e sem que haja uma palavra na minha boca, tudo sabes. Deus sabe todas as coisas, e Ele pode curar a tua alma nessa noite. Quem sabe você se encontra como o salmista disse aqui, a minha alma está abatida. Quem sabe é dessa forma que você se encontra. Mas o salmista, pela fé que ele tinha, ele diz aqui no versículo 5, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Havia dentro dele uma certeza, uma fé viva, que ele estava passando um momento, uma circunstância, apenas um tempo ele estava passando naquela angústia que a sua alma estava abatida. Mas ele diz aqui, porque ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele tinha esperança, esse tempo vai passar, e logo eu vou estar louvando a Deus na sua presença,
Ou seja, na salvação quer dizer livramento. No livramento que Deus vai me dar dessa circunstância, e eu vou me alegrar nele, irei louvar a Ele. Amém, irmãos? Que nessa noite nós possamos ter essa esperança, irmãos. Ainda que estamos passando, quem sabe, uma circunstância difícil. Quem sabe a alma abatida. Mas saiba que Deus é que dá alegria para a nossa alma. Deus é que nos sustenta. O salmista no Salmo 16, ele diz: na tua presença há abundância de alegria. Deus pode alegrar a nossa alma. Deus pode tirar a angústia do nosso coração. Deus pode limpar, quem sabe, essa nuvem negra que tu vê diante da tua frente, que você não enxerga solução para nada, mas Deus pode ir na tua frente e te apontar um caminho de vitória. Deus pode abrir as portas que estão fechadas, porque nós somos limitados, mas Deus não é. Nós não podemos, mas Deus não pode. Nós não temos, mas Deus tem todo o poder nos céus e na terra para nos abençoar. Eu quero que você, que quem sabe escuta essa palavra e se encontra com sua alma abatida, eu quero que você levante o teu olhar até Deus, que é o Deus que te criou. Ele pode te fortalecer nesta noite. Ele pode te dar novo ânimo para você continuar a tua caminhada. Ele pode tirar essa tristeza da tua alma, essa angústia que te faz sofrer e te dar o óleo de alegria. Lá em Isaías 64 diz que Deus troca a cinza por óleo de alegria. E isso falava de Jesus que havia, irmãos. E Jesus veio e morreu em nosso lugar, pagou o preço da nossa salvação. Para perdoar os nossos pecados, morreu na cruz. E quando Ele tira esse fardo do pecado de nós, vem uma alegria tão grande, vem um óleo da alegria da presença do Senhor, que nós nunca tínhamos sentido em nossa vida. E nós passamos a viver agora um caminho diferente, andar um caminho não sozinho mais, mas um caminho com Jesus Cristo. E nessa noite, nós já queremos estar orando para encerrar esse culto. Mas queremos dizer que Jesus é o único caminho. Jesus é o Salvador de todos os homens. Jesus é a esperança dessa igreja e quer ser a tua esperança também. Jó diz lá no capítulo 14, o versículo 7, diz: porque há esperança para a árvore, que se ela for cortada, contudo o seu tronco ficar ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como a árvore novamente. Às vezes assim nos sentimos como que cortados, como que suprimidos a nossas forças. Mas aqui diz Jó, ao cheiro das águas, que simboliza a presença de Deus, a árvore torna a brotar, e depois vem as flores e vem os frutos. Nós vimos que no outono e no inverno, muitas árvores parecem que morrem. Algumas, eu tenho um pé de árvore que produz romã, eu não sei o nome correto, e no inverno ela perde todas as folhas, não fica uma folha sequer. E quando se olha, parece que ela morreu, parece que não tem vida mais. Mas quando começa a chegar a primavera, começa a vir aqueles rebentos de folhinhas, de uma cor tão linda, que é inexplicável de entender aquela cor, a beleza que tem naquela cor. Quem sabe você pensou, para mim não tem mais jeito, mas Deus tem um renovo, Deus quer mudar a tua história, Deus quer fazer você renascer das cinzas do pó, Deus quer levantar a tua vida. Nos colocamos em pés e vamos estar orando. Eu quero cantar um louvor, juntamente com o conjunto nessa noite, e já estaremos orando.
Sol maior. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, vem já, vem já. Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Nós vamos estar orando nesta noite, e Jesus é aquele que pode entrar na tua vida e arrancar essa angústia da tua alma para sempre. Jesus é aquele que pode arrancar essa tristeza que está dentro do teu coração. Entrega para Ele, fala com Ele neste momento, entrega a tua vida, o teu caminho, tudo nas mãos do Senhor. Nós vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido que está nos céus, em nome de Jesus nós oramos nesse momento. Eu sei, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós temos anunciado a tua palavra, que o Senhor pode curar as feridas da alma, pode alegrar a alma que está abatida. E nesse momento eu oro por cada vida, Senhor, que aqui está o que nos escuta, que a tua bênção, Pai, que a tua proteção, que a tua paz entre neste coração, nesta alma que está abatida, e produza, Senhor, saúde, produza vida abundante, produza, Senhor, alegria, produza paz nesta alma, nesse coração, produza harmonia nesse lar, nessa família, produza, Senhor, a esperança de um amanhã melhor. Senhor, não deixa essa pessoa estar olhando para as circunstâncias somente, mas faz brotar fé no coração, na mente desse irmão, dessa irmã, que o dia de amanhã, Senhor, Tu pode intervir, e o dia de amanhã pode ser a melhor, porque o Senhor vive, e nós temos esperança no amanhã, nós temos esperança, porque Tu és um Deus de esperança, Tu és o Deus que acalma a nossa alma. Pai querido, abençoa cada vida, Senhor, e dá vitória em o nome de Jesus.